Bom, como vocês estão percebendo nesse slide, é um slide bem poluído, né? No sentido de imagens. Você tem ali em cima o logo da Igreja da Paz, a Unicamp, Toca do Estudante, o logo antigo da Igreja da Paz e depois, o logo antigo da CEL e depois o logo mais novo, né, mais recente. E a gente tem um texto aberto, inclusive nesta velha Bíblia aqui, né? É uma fotografia bem histórica, eu até nem sei quem é que fez essa foto, mas coincidentemente também está aberto no livro de Atos, no capítulo 1, né? E esse texto foi um texto lido no dia 8 de março de 2016. A gente vai fazer referência um pouquinho à frente a respeito dessa data, né? E, bom, por que olhar para Atos neste contexto de conversarmos um pouquinho sobre a CEL? Estamos tomando o livro de Atos porque ele fala exatamente do nascimento da igreja, da gênese da igreja, né, do seu surgimento. E Lucas faz uma narrativa muito interessante. Ele diz que Jesus começou a fazer e ensinar, e fica essa sensação de que Jesus não acabou de fazer e ensinar, né? E é isso mesmo. E ele está dizendo que o que Jesus começou a fazer e ensinar era a tarefa a ser continuada pelos seus apóstolos, né? Como de fato o livro de Atos, que é um livro histórico, ele faz toda essa narrativa contando como os apóstolos, os cristãos primitivos foram escrevendo o livro de Atos através das suas experiências, através da pregação do evangelho, através de todos os fatos que vão acontecendo com a igreja. E então nós lemos também o último capítulo do livro de Atos, né, que ele termina, mas não acaba, né? Como assim? Nos fala de Paulo preso em Roma, e Paulo foi preso na sua própria casa, né, com um soldado ao seu lado, e depois a gente percebe que a casa de Paulo, uma prisão, né, ela também se tornou uma igreja, porque ali ele anunciava o evangelho para todas as pessoas, e a gente sabe que em Roma foi se fortalecendo, foi nascendo, surgindo uma comunidade muito forte. Mas Atos, assim, acaba, mas não termina. Fica a sensação de que o capítulo 29 está por ser escrito, né? E é pensando nesse sentido que a gente está tomando esse tema para hoje, né? Cromossomos, ou como somos, né? Cromossomo é uma palavra composta do grego e quer dizer cor do corpo, né? Quer dizer, qual é a tonalidade do nosso corpo? Cromossomo é uma estrutura altamente organizada de uma célula que contém o material genético de um organismo, né? Então, a gente quer olhar hoje para a célula dessa perspectiva, como cromossomo, né? Ou cromossomos. E vamos ver a célula enquanto a sua genética, enquanto o seu nascimento, a sua forma, os seus sonhos, né? E como vivemos até este momento. Eu chamo o segundo slide e eu quero falar um pouquinho sobre a pré-história da CEL, né? Essa casa que está aí por ser construída, terminada, na verdade, a nossa casa. O ano é o ano de 2001, né? Eu estava eleito pela terceira vez como presidente do presbitério e então eu me desliguei da Igreja Presbiteriana Independente nesta ocasião e me desligando também das 3 fontes de renda que eu possuía, que era a capelania do Hospital Samaritano e também a diretoria e a editoria do jornal Estandarte, que é o jornal
evangélico mais antigo do Brasil, né? É o sucessor da imprensa evangélica, e eu estava, então, nessa vibe, nessa pegada tão forte, e a gente, então, parou com isso tudo, e a gente veio para Sousas, né? E a gente veio para esta casa desse jeito, não rebocada, sem piso, sem vidro nas janelas, mês de julho do ano 2000, muito frio, o vento entrava por todos os lados, por todos os buracos. Foi um tempo muito difícil. Nossos filhos, todos eles em escolas particulares, na Unip, na PUC, no Bentinho, e então a gente fez assim uma loucura. A gente deixou tudo isso e veio para nossa casa para fazer dela um experimento da plantação de uma igreja, de uma comunidade, e sem nenhum sustento no momento mais caro de nossa vida. Aí avança o slide, nós vamos para o terceiro slide, e o terceiro slide, ele, lógico que não está, você não está vendo aí, mas ele tem por trás um maço de cigarro, né? E a gente começou com essa garotada exatamente com um maço de cigarro. Nós chamamos os amigos dos nossos filhos vizinhos, e que havíamos acabado de fazer, e os convidamos para uma batalha, para um trampo muito legal, que era fazer uma campanha aproveitando o dia 31 de maio, que é dia de Dia Internacional de Combate ao Tabagismo, e fizemos um programa de irmos para as escolas, e fomos para as escolas, fomos para a rua, e depois esse grupo se reuniu aqui em nossa casa para o primeiro almoço. Foi o primeiro grupo de pessoas alcançadas, né? E, evidentemente, começamos já trabalhando com esses princípios de construir amizades intencionais e subversivas, né? A intenção é subverter mesmo o coração com a palavra do Evangelho. Começamos com serviços radicais de amor. Eu me recordo que, por esses dias, para falar do Evangelho a uma família, a um paraibano aqui vizinho nosso, eu passei a semana inteirinha pintando o portão dele, para que eu pudesse ter o direito de falar a ele a respeito de Jesus. E eu me lembro que também nesse período, para que esses garotos pudessem participar de alguns acampamentos lá nas terras do Ageu, né, nas terras mineiras, a gente catava reciclados na rua, exatamente. Eu pegava um carrinho, uma varentinha velha, antiga, e saía com os garotos catar reciclado para que eles aprendessem a custear o seu próprio sustento, né? E assim fomos desenvolvendo essas tarefas tão árduas, de serviços assim tão gostosos e cheios de amor. E, evidentemente, a gente desenvolveu essa prática do acolhimento. A nossa casa não tinha nada, só tinha parede escura, sem reboque, sem piso, mas era um lugar de muita alegria, de muitas pessoas, de muitas presenças. E assim a gente foi desenvolvendo esse processo tão gostoso, com tantas estratégias, né? Visitando vizinhos assaltados, estando com vizinhos falidos, conversando com a molecada ao pé da fogueira, na beira aqui da fazenda. A gente mora perto de uma fazenda, e também participando de pedaladas ciclistas, de invasão do carnaval, fazendo customização de camisetas e deixando um grupo em oração e outro grupo indo para as frentes de carnaval para falar às pessoas. Assim, um tempo muito interessante. Esses foram os primeiros alcançados. Aí segue outro slide, né? Então, nesse outro slide, nós temos aqui à esquerda o primeiro grupo de liderança que a gente foi consolidando. Se você pega na extrema direita, você tem um caboclo que a gente achou exatamente de frente ao cemitério de Sousas. Ele fazia parte de um grupo de alcoólatras, de bêbados, que ficava lá no meio de cachorros sarnentos, e os turistas e a população os alimentava com
com aquelas garrafas de Coca-Cola de 3 litros, cheias de pinga, ficavam ali bebendo o dia inteiro. A primeira vez que fui falar com esse camarada, eu precisei de sentar na guia, porque ele não parava em pé de tão bêbado que estava. Era um homem morto, de uma família rica, aqui de Sousas, de uma família muito bem sucedida, mas um homem que já não existia, apesar de estar andando. E eu me lembro que eu fui procurar uma casa de recuperação para ele, mas antes de ir procurar uma casa de recuperação para ele, eu mais um outro irmão o visitamos e naquela tarde falei a ele a respeito de Jesus. Ele não conseguia se ajoelhar para orar porque tão alcoolizado que estava. E o deixamos ali e depois de quase um mês eu consegui a casa de recuperação, eu o levei e o diretor da casa o examinou e me disse: leva ele embora porque ele morre no meio da semana, ele não tem condição de viver. Se porventura ele sobreviver, traga-o depois e a gente vai ver o que a gente pode fazer. E esse rapaz voltou, o gordo, o Juraci, e depois de algum tempo, eu passei lá pela casa dele para saber como é que ele estava, e ele, assim, dizendo com muita dificuldade, ele disse: pastor, eu não bebi mais, desde aquele dia. E, assim, eu sempre trabalhei com alcoólatras, eu sei que os alcoólatras são muito mentirosos, eles mentem para Deus, para todo mundo e para si mesmos. E eu disse: mas, cara, quando é que você parou de beber? Qual foi esse dia? Aquele dia que eu aceitei a Jesus. E você olha assim e fica: bom, você crê ou não crê? É verdade ou não é verdade, né? E de fato, foi verdade, né? O Tiago ajudou muito carregando esse rapaz todos os domingos para a igreja, porque tinha que ser literalmente carregado, né? E ele se tornou um cara muito precioso, né? E aqui, nessa fotografia, tem histórias e histórias de conversões as mais extraordinárias possíveis, né? De gente que estava morrendo, de gente que atentou contra a própria vida, e Deus, de uma maneira muito graciosa, os levantou, né? E na direita, a nossa primeira pedalada, em 2003, né? Sempre com essa preocupação de mexer com a cultura, de fazer com que o evangelho transite no meio da cultura, né? E o ciclismo aqui em Sousa é uma coisa bastante destacada, e essa foi a nossa primeira pedalada. Vamos adiante? Bom, daí nós temos aqui a nossa comunidade já sendo formada no ano de 2004, né? Também a gente olha para cá e vê histórias fantásticas, como dessa senhora loira com as mãos levantadas. E eu me lembro o dia em que o seu marido, ex-marido, pediu que nós a visitávamos, porque naquele dia ela havia recebido o diagnóstico de um câncer, né? E foi uma história muito linda, muito bonita, e a gente estava num grupo pequeno, nós interrompemos o grupo pequeno e fomos para lá para falar a ela a respeito de Jesus, né? E foi uma coisa assim muito extraordinária, né? Seguindo adiante. Bom, aí nós chegamos em 2005, né? Aí começa a história da CEL, né? Começa a história da CEL começa a surgir aí. E a história da CEL, na verdade, começa a surgir em Brasília. Por isso estou colocando de Brasília a Sousas, porque estávamos em Brasília, eu e Neuza, e a gente foi para um congresso de evangelização e lá a gente encontrou a turma lá da Amanda, né, lá de Araçatuba, e a gente saiu dar um passeio com a turma de Araçatuba e eu lembro que eu estava de pé e alguém colocou no meu bolso um bilhetinho assim muito ousado, né? Ele dizia assim, né? Sabe aquela história do bilhete premiado, né? Mas e foi um bilhete premiado. Eu explico para vocês por que foi, né? E nesse bilhetinho estava escrito assim: olha, eu vou prestar música na Unicamp. Ore por mim. Se eu passar, eu vou morar na sua casa. Uau! Bem assim, simples assim, né? E então a Priscila veio para nossa casa em 2005, né?
e ela está aí, ela está exatamente participando da terceira pedalada, né? Aquele artista montado numa bicicleta de palhaço é este que vos fala, né? E eu até conseguia fazer umas artes. E então essa foi a nossa terceira pedalada, e a Priscila veio nesse contexto participar conosco, né? E ela tinha um sonho. Ela disse: eu tenho um sonho de ganhar a Unicamp para Cristo, né? E eu me lembro que a Neuza, uma vez orando, agradecendo a Deus pela vida dos filhos, também agradeceu. E agradeceu também pelo presente. E a Priscila passou a ser chamada aqui em casa de presente, né? Nós ganhamos um presente, ganhamos uma filha nova com uma linda história, porque a história fala do tempo em que ela perdeu seu pai num acidente, com 1 ano e meio, e ela nos adotou como pai, e nós a adotamos como filha, e assim... A gente começa, então, assim, uma história de muita graça. Vamos para o seguinte. E a Priscila sempre dizia, né, quando chegava em casa: hoje achei mais um 07, mais um agente secreto de Cristo, mais um 07, né? E assim ela foi encontrando uma turma de maluco, né, que estava na Unicamp, também com sede de compartilhar o Evangelho, mas num quadro de medo, de secretismo, né? E então ela foi ajuntando essa turma de malucos, verdadeiros malucos, né? Especialmente lá no Instituto de Artes. Depois segue adiante. E em 2007, né, esse 2007 foi um ano muito interessante, porque 2007 começam a acontecer algumas coisas, e eu quero já detalhar isso daí, mas olhando para essa foto, a gente tem os personagens que passaram a ser o grupo base da CEL, né? Inclusive o Denis, que está ali... o segundo, né? O segundo da direita para a esquerda, que é compositor com a Priscila dessa música Conexão que nós acabamos de cantar, né? Aliás, Convergência, que acabamos de cantar. E o Denis foi quem evangelizou, inclusive, o Lucas Murbach, que pregou recentemente aqui na CEL. Olha como que Deus vai costurando as coisas, né? E foi um tempo assim muito gostoso. Bom, para vocês perceberem, então, a gente já tem aqui o logo ainda da Igreja da Paz, que é aquela comunidade que plantamos aqui em Sousas, né? A Unicamp embaixo e a CEL como uma coisa que começa a ganhar expressão, né? Então, e lá ao fundo, algumas pessoas, inclusive o Pipo, que esteve naquelas primeiras fotos na pré-história aqui da CEL. Esse garoto é um garoto que nós o alcançamos deitado numa calçada, só de calção, um pessoal com uma mangueira jogando água em cima dele para ressuscitá-lo, pois estava numa overdose de droga e álcool, um garoto de apenas 16 anos. Né? Hoje é um menino lindo, brilhante, né? Inclusive está indo para a Itália agora, junto com a esposa, a professora Maunip, e assim que Deus foi fazendo esses milagres tão maravilhosos e extraordinários. 2007 foi um ano marcante, porque neste ano eu escrevi o primeiro projeto, assim, propriamente da CEL, e foi aí que a gente deu o nome de CEL, né? Que CEL nasce exatamente em 2007 como nome. Foi um projeto que desenvolvemos para buscar uma parceria junto à Igreja Presbiteriana Independente, né? Esse documento, inclusive, temos à disposição para que vocês possam vê-lo, ver o que é aquele documento e o que é a CEL hoje. Muito interessante. Vamos adiante? Bom,
Nesse caminho, a Priscila tropeçou com a Toca do Estudante, né? E aí, então, começa uma parceria gostosa entre Céu e Toca do Estudante, com histórias e histórias, né, que a gente tem por aí, inclusive a história da nossa ida para a Argentina, que é uma história à parte, que um dia a gente até pode contar. Eu sempre me achei meio louco, e a Priscila um pouco mais louca do que eu, mas o Libério é mais louco do que nós dois juntos, né? E então, muitas loucuras surgiram desta parceria, dessa coisa gostosa. Vamos adiante. Daí, né, nós temos, assim, um dos primeiros documentos também que escrevemos a respeito da Céu. Esse é um slide, inclusive, original, nenhum mudei. Visão: ver o reino de Deus manifestado na comunidade universitária pelo exercício do discipulado, do acolhimento e do serviço. E a nossa missão é proporcionar ao estudante universitário a vivência em comunidade cristã, atuando na evangelização e no fortalecimento de fé por meio do acolhimento, do suporte e da cooperação aos grupos cristãos nos campos, e do desenvolvimento e apoio a projetos de ação social, né? Pode perceber que aí está o comecinho do ponto de encontro, né, Mayra? Bom, adiante. Princípios e valores. Valorizar as pessoas e os relacionamentos de amizade. Proclamar o Evangelho de Cristo de maneira contextualizada ao universo estudantil. Desenvolver a consciência missionária bivocacional. Ou seja, você, sendo um profissional, pode e deve ser um missionário. Consciência missionária bivocacional. Trabalhar em parceria com as igrejas locais, reconhecendo a dupla cidadania eclesiástica. Ou seja, você não precisa de deixar a sua igreja e a sua tradição religiosa para ser membro da CEL, para ser participante da CEL. Nós não exigimos que você rompa, rasgue a sua tradição, a sua relação religiosa com a sua família, com a sua comunidade de origem. Trabalhar em parceria com outras organizações estudantis cristãs. Auxiliar a plantação de novas comunidades cristãs. Então, isso é um documento bem básico da nossa gênese, né? Da nossa genética, da nossa origem. Seguindo. Bom, aí começa esse negócio que a gente chama de festa do bem. Né? Não sei se o slide está mostrando muito bem, né? A noite do Havaí. Então, aquele pequeno grupo, né, da Igreja da Paz, que se instalou na Unicamp, então começa a dar alguns passos mais ousados, corajosos, e aí nós temos, então, o surgimento das festas. Festa do bem, por quê? Porque é assim que as nossas festas foram conhecidas dentro da Unicamp. E quando eu soube disso, eu fiquei muito feliz, né? Porque as festas da Unicamp, via de regra, são festas do mal, né? Porque regadas a droga, a sexo, a bebida, a nudez. E nas nossas festas não tinha droga, não tinha bebida, mas tinha vida, tinha comida, tinha amizade, tinha muita graça, né? E esse nome não foi dado por nós, foi dado por outros que eu não sei quem, mas festa do bem. Podemos adiante? As nossas festas, elas tinham muita arte, muita beleza, né? Muita boa comida e testemunho. E a gente passou a fazer 2 festas anuais, era coisa de gente maluca mesmo, porque a gente fazia primeiro a festa do Havaí e depois a brazucada. E a brazucada, e essas festas, elas já passaram a acontecer no Rudá Bar, né? A gente fechava o bar durante a semana, alugava, evidentemente, né? E um dos bares mais badalados de Barão Geraldo, e então as nossas festas eram feitas ali.
As últimas delas, nós tínhamos mais de 400 jovens, né? Era uma coisa assim muito louca, muito maluca, dava muito trabalho, né? Mas eram assim muito interessantes. Bom, à frente. Bem, a gente não fazia só festa, a gente também jogava, né? Aí, uma foto... Estão percebendo ali à esquerda, quem é aquele personagem da esquerda? Na foto do esporte? Em pé. Exatamente o Felipe. Olha ali, bem novinho, bem garotinho, né? Está ali o Felipe, né? A gente tinha muita prática de esporte, mas também oração, né? Uma meninada de fé, de coragem, ali à direita, já na casa da Priscila e da Marília, e a gente está se despedindo do Marcelo, né? Orando, com imposição de mãos, abençoando, num exercício vivo da nossa fé. Depois, o que vem adiante? E uma das coisas que a CEL fez com muita graça é o diálogo com os grupos cristãos na Unicamp. Eu sempre disse para as pessoas que uma das vocações da CEL era a vocação de costureira, né? A CEL teve essa graça de, com uma agulha e uma linha, ir costurando essa linda colcha de retalhos, né? Que é a ligação, a unificação, né? a parceria com os grupos dentro da Unicamp. Depois seguimos. Bem, esse foi um ano desafiador, né? Um ano em que a CEL se sentiu obrigada a trabalhar num momento muito sério, no meio das denúncias da pedofilia, e então a gente desenvolveu um processo desafiador, né? Um movimento desafiador. Nós fomos para as ruas de Campinas, né? E está aí o segundo slide mostrando assim um pouco desse resultado. Nós tivemos aqui 600, foi uma medição que a gente fez, mas a gente teve muito mais de 700 participantes, de estudantes participando em marcha em plena central de Campinas, né? Ali no Largo do Rosário, indo em direção à prefeitura, com um protesto e uma denúncia contra o abuso sexual da criança e do adolescente, né? E nós terminamos esta passeata dentro da prefeitura, da sala, nós nos hospedamos no Salão Vermelho, né, com algumas lideranças políticas, e ali a gente teve alguma palestra e alguns depoimentos ao vivo a respeito desse trabalho, né, de um compromisso ético e de denúncia do mal, né? Foi um momento assim muito desafiador. Depois adiante. Bem, agora começa um novo tempo. Tudo isso que a gente descreveu eram acontecimentos que se davam na Unicamp, na comunidade, de segunda a sábado, né? Ou de segunda a sexta. Sábado e domingo a gente sempre não fazia nada porque entendíamos que os jovens deveriam se integrar numa igreja histórica e assim ir participando deste tempo. Nós tínhamos um sonho, um projeto que estava programado para 2018, de iniciarmos os nossos cultos dominicais. Por quê? Porque a CEL foi ficando velha, né? Então, aqueles estudantezinhos bonitinhos foram virando dinossauros, se casando, né? E então ficando em Campinas, e então muita gente foi fazendo da CEL a sua comunidade de fé, e então achamos a necessidade de
iniciarmos os cultos dominicais. Eles estavam projetados para 2018. Nesse período, exatamente porque a gente não tinha condição de dar, a célula não tinha condição financeira de me dar o sustento, então nesse período todo, estive trabalhando fora com outras igrejas. Num período de 3 anos, eu e Neuza viajávamos 180 quilômetros todos os finais de semana para pastorar uma igreja em Itapetininga. E depois continuamos pastoreando esse período em Indaiatuba, né? Num ano Itapetininga, em Indaiatuba, depois os 3 últimos anos finais em Indaiatuba, numa igreja presbiteriana. E é dali que vinha também o nosso sustento. E então, mas nesse período todo a gente trabalhava com reuniões semanais praticamente, né? Eu, Priscila, Paulão, a Simone, a Alice, tinha uma turma que não vou lembrar todos os nomes, né? A gente se reunia semanalmente nesse exercício de tarefa administrativa e de tarefa pastoral, né? E a gente tinha esse sonho de eu me tornar mais integral na CEL, mas era uma coisa que a gente estava postergando para o ano de 2018. Em 2015, eu me senti muito incomodado lá em Indaiatuba, onde estava pastoreando, e a gente tomou a decisão de, em 2016, vir integralmente para a CEL. E tomamos essa decisão. Em agosto, entreguei a carta de renúncia do pastoreio da igreja, lá em Indaiatuba, e então tomamos a decisão de vir totalmente para Campinas. De onde sairia o nosso salário? Não tinha, né? Tomamos essa decisão em agosto, mas, gente, foi uma coisa assim, graciosa. Deus sempre fazendo os seus milagres nas nossas vidas. No dia 23 de dezembro de 2015, uma das igrejas que havia pastoreado nesse período depositou na conta da CEL o equivalente a 13 meses de salário, ou seja, 12 meses mais o 13º. E então a gente pôde ficar 2016 com muita tranquilidade, com muita serenidade para desenvolvermos este trabalho. Este boletim que está aí apresentado foi o boletim do nosso primeiro culto, né? Exatamente no dia 8 de março de 2016. Então, do final do ano 2015 até março, a gente estava treinando um grupo para a implantação desse projeto de culto aos domingos. À frente. E então nós temos aqui o nosso primeiro culto dominical, né? E vale a pena também dizer que a mesma igreja que nos brindou com os 13 salários, né? Ela também nos brindou com todo o equipamento de som que está aí, com as caixas acústicas, mesa de som, cadeiras, né? De formas que essa comunidade foi assim, presentaço de Deus para as nossas vidas. E no dia 13, nós tivemos então o nosso primeiro culto dominical. Depois, e esta foi a equipe que a gente trabalhou preparando para isso, né? E aqui, historicamente, começa a primeira equipe pastoral, né? E diretoria. São 2 organizações dentro da nossa organização, né? E meninos preciosos, né? Lá no fundo, o Marcelo, que foi assim uma dessas dádivas preciosas de Deus para a vida de nossa comunidade, né? Essa equipe, uma equipe maravilhosa, que a gente teve, é verdade, alguns problemas, algumas dificuldades muito sérias, mas foi uma equipe que ajudou muito na produção da maturidade de nossa comunidade. Depois... e então, tempo de colheita, né? Que tempo gostoso, né? À esquerda, vocês percebem quem está sendo batizada? Mais uma das dádivas que Deus nos concedeu. E aquele rapazinho tomando banho em plena praça, né? Ali, né? Pleno jardim da selva, é outra dádiva preciosa, né?
não está aqui com a gente na comunidade hoje mais, mas fez parte da nossa equipe pastoral também, né? Uma riqueza, e continua sendo uma riqueza. Depois, acolhimento e serviço radical, né? É isso, guia do bicho, e um símbolo do trabalho universitário, né? A Lois, que esteve conosco por um tempo bom e nos ajudou nessa construção de relacionamento com a Casa Douglas, né? Muita saudade. E o Guia do Bicho, uma das produções riquíssimas da CEL, em parceria aí com a ABU, né? Aliança Bíblica Universitária, um trabalho que é feito até hoje com muita graça e muita beleza. E depois... também a colheita continua, né? Essa é uma das colheitas mais lindas que a CEL fez no ano de 2017, né? No segundo ano após a implantação do culto dominical. É uma foto também que tem muitas saudades, né, de gente que não está na nossa comunidade porque tomou um outro rumo, mas gente também que já partiu, né? Que nos deixou esta herança de saudade, né? Lembrando também que 2017 começa na nossa casa também uma história muito desafiadora com a enfermidade de nossa filha. E depois... Bom, essa é a genética da CEL. Eu gostei muito dessas fotos. Os irmãos não sabem como eu senti, me emocionei tentando construir um pouco dessa história, olhando para essas fotos, né? Ali a Priscila sentada com o Filipinho, né? Nessa coisa do amor, do acolhimento. Alguém que escreveu essa placa aí: aqui a gente só recebe com amor, né? E eu acho que o amor faz parte profundamente do nosso jeito de ser e da nossa genética. E depois... Bom, a CEL não é só alegria, né? É lugar também de chegadas, de partidas, de risos, de lágrimas, de esperanças, né? Aí o André e a Ana dando o testemunho da despedida, estão indo para a Alemanha. E a gente, ao longo da história da CEL, né, e ali embaixo também a Priscila, que também precisou de deixar o nosso convívio, e também a nossa filha Simone, que foi um pouquinho mais longe do que todos, né? E a CEL é assim, é um lugar de chegadas e de partidas. E assim que nós vamos convivendo, até que a CEL, que é antes do céu, chegue ao céu. Aí tudo vai ficar resolvido, aí não teremos mais que viver com esse negócio de partidas. Sigamos. Cromossomos. Cromossomos, né? Como disse no começo, Atos foi escrito por Lucas, mas ele não terminou de ser escrito. E quando Deus chama esta comunidade, chama a CEL, quando essa comunidade nasce numa casa, nasce aqui na nossa casa em Sousas, mas depois tem a sua própria casa em Barão Geraldo, é uma casa tal qual a casa de Paulo, lá em Roma, onde era a sua prisão, mas também era um lugar onde as pessoas iam para serem evangelizadas de dia e de noite. A Casa Céu tem esse chamamento de Deus. Ela está em missão e ela está ajudando a escrever o capítulo 29 de Atos. Nós estamos escrevendo, porque Deus nos chamou para o seu reino, com graça, com beleza, com inteligência, para servi-lo. Muitos vão passando, né? Outros vão chegando.
E todos somos chamados a abraçar esta vocação, né? Esta vocação que Deus plantou no nosso coração para sermos uma comunidade de testemunho dentro do ambiente universitário. Acho que a gente pode seguir para outro. A Mayra, que inclusive me desafiou a colocar mais um slide antes do término. A nossa comunidade na pandemia. E eu estava pensando, e eu coloquei esse título. E, aliás, tinha colocado outro título. Tinha colocado um título assim: E a pandemia não nos matou como comunidade. Mas eu achei que ia ficar, né, assim, dá muita trela para a pandemia. Então eu achei que ficou mais bacana. E a pandemia nos acelerou, né? Nos acelerou. E eu tenho trabalhado com uma equipe de 37 pastores aqui do presbitério e sabido das lutas e dos desafios que cada um deles tem com as suas comunidades nesse tempo. E quando olhamos para a nossa comunidade, eu acho que essa é a expressão correta, e a pandemia nos acelerou, né? Se você olhar do lado, você tem uma programação semanal. Lá embaixo, num dia em que o Tom escreveu uma mensagem, e alguém, eu não sei quem é que criou, não sei se foi a Laura ou foi a Mayra que criou esta arte, né, de um copo de água sendo entregue, e é assim que as mensagens pastorais diárias têm sido, né? Ela tem sido um refrigério, um copo de água para a nossa alma, para o nosso coração, né? E a Cel está acelerada, né? Ela não perdeu a sua visão, não perdeu a sua missão, não perdeu a sua coragem. É lógico que não somos perfeitos, não estamos fazendo o melhor, mas estamos continuando fazendo aquilo que o Espírito Santo colocou dentro de nós como um cromossomo, né? Como uma genética, como um DNA, como o DNA de Cristo, como o DNA do sangue de Cristo, da graça de Cristo, do amor de Cristo. Então, eu acho que nós podemos ir para o último slide, né? E essa é a nossa genética, né? Espiritualidade do acolhimento. A palavra de Deus diz que muitos acolheram anjos sem o saber. É a exortação de Pedro para praticar a hospitalidade sem murmuração. Muitos acolheram anjos sem o saber. E é assim que acontece nas nossas casas. E eu me lembro que algum tempo atrás eu recebi um dos primeiros convertidos no meu ministério pastoral, e eles estiveram aqui e disseram que queriam muito conhecer a nossa casa e a nossa comunidade. A Cel ainda não existia, estava na sua pré-história, e eles estiveram aqui em nossa casa. A nossa casa não tinha grade na escada, e eu tinha já ido para o culto, e a esposa desse amigo ficou aqui em casa, já idosos, e ela caiu da escada, ela passou direto da escada, ela não viu que não tinha corrimão, e ela estava com um problema muito sério na coluna, e foi uma gritaria toda aqui em casa, e depois lá no culto eles nos compartilharam. Eles diziam que sabiam de muitas histórias de anjos, mas eles agora haviam experimentado o cuidado de um anjo, porque ela caiu de pé e arrumou a coluna e ficou sem dores. A espiritualidade do acolhimento. Nós hoje temos várias famílias, não só universitários,
Então eu quero desafiar você a chamá-los para a sua casa, acolhê-los, para que sejam abençoados. Quem sabe você vai receber anjos na sua casa sem saber. Amizade intencional e subversiva. Seja intencional na construção de amizades. Quebre a cara, construa relacionamentos. Não espere que as pessoas cheguem em você. Vá a elas. Eu costumo dizer que é muito mais difícil atravessar a rua do que atravessar o Atlântico para fazer missão. Tenha coragem, quebre a cara em relação ao seu vizinho. Amor e serviço radical, sirva as pessoas, ame as pessoas. Bivocacionalidade, não importa o que você faça da vida, mas você é chamado primeiramente a servir a Deus, servir com as ferramentas que Deus coloca em suas mãos. Né? E então nós trabalhamos o discipulado e o envio para a missão. Né? Tá aí dois grupos básicos que estão funcionando hoje, né? Virando nuvem da CEL. Né? Então, se você ainda não é membro da CEL, procure saber o que é esse virando nuvem, né? Meta as caras nele, você vai ver que coisa deliciosa. E então, depois você tem um outro grupo chamado Doulos. Doulos é servo. Jesus nos chama para sermos servos, para servir. Ele não nos chama para sermos servidos. Eu sei que você já foi servido muitas vezes na CEL, mas largue dessa mania de querer ser servido. Entre no caminho do serviço, né? E tomara que Deus nos guarde assim, permitindo que as nossas mãos fiquem dadas e a gente possa orar sempre a oração do Pai Nosso, né? Venha o teu reino, que o teu reino nos invada, que o teu reino nos abençoe. Esta é a nossa genética. Cromossomos, é assim que somos. Amém. Se na terra como no céu, fazer do pão nosso de fato, perdoar como quem foi perdoado, reconhecer que dependemos do Rei, assim na terra como no céu, viver a vontade de Deus no seu reino, liberdade aos cativos, justiça, corpo e alma saciados em Jesus. Convertir é morrer para mim, viver para nós, pra glória do Pai. No partir do pão, nosso reino, chorar, convertir é seguir a Jesus, é amar. A convergência é tecida por Jesus. Nós fios diversos destino real, mas nas mãos deste grande artista tornam-se bela matiz sem igual. A convergência podemos sim viver na diversidade, ver a unidade, como o corpo depender só de Cristo, confiar, obedecer e servir. Convergir é morrer para mim, viver para nós, pra glória do Pai. No partir do pão, no sorrir, no chorar, convergir é seguir a Jesus, é amar.